Boa tarde a todos, eu sou a Natália e junto com o Carlos e o João, nós vamos apresentar a aula 33 sobre os reis e profetas. Eu vou falar sobre o governo dos juízes e reis e o primeiro e o segundo livro de Samuel. O Carlos e o João vão falar sobre todos os profetas. Primeiramente vamos falar sobre a conquista de Canaã. Mas o que era Canaã? Canaã era uma terra fértil localizada entre a Mesopotâmia e o Egito. Vale lembrar das aulas anteriores que Moisés conduziu a fuga dos hebreus do Egito, pois eles eram escravizados. Essa fuga no deserto durou 40 anos e chegando lá, Moisés percebeu que o povo não estava preparado para entrar em Canaã e ele faleceu. Com a sua morte, Josué, que era um grande guerrilheiro, assumiu a liderança dos hebreus e invadiu Canaã. Com a invasão de Canaã, essa guerra durou 5 anos, foi uma guerra muito violenta e milhares de pessoas morreram. Josué, depois da conquista, dividiu essa terra entre as 12 tribos de Israel, ou seja, entre as 12 tribos irmãs, e a área era proporcional ao número de homens que a tribo possuía. Josué governou o povo hebreu, ou judeu, agora por 25 anos. Aí, nisso, com a morte de Josué, acabou a era da aristocracia, que foi a era do mandato de Moisés e Josué. E começou a era da anarquia, que durou décadas, que foi onde começou a guerra entre as 12 tribos de Israel, ou as 12 tribos irmãs. Foi um período de muito sofrimento para o povo e o povo voltou a ser escravo de outros reis. Nessa época surgiram os juízes, né? Porque eles passaram a viver numa espécie de república. E o que eram esses juízes? Esses juízes eram pessoas que possuíam liderança. Mas os judeus estavam afastados de Deus naquela época. Foi aí que surgiu Gideão. Gideão era um homem judeu, agricultor, rude e médium. Gideão governou com relativa paz 40 anos. Com a sua morte, seu filho adotivo Abimeleque mandou matar seus outros irmãos e foi um tirano para o seu povo. Foi um período de pouca paz para o povo e o povo virou escravo dos filisteus. Foi aí que surgiu Sansão. Sansão possuía uma mediunidade. E essa mediunidade tinha como objetivo conduzir o seu povo. Ele ordenou guerra contra os filisteus e venceu essa guerra. Ele reinou por 20 anos, até que ele conheceu Dalila e teve sua queda moral, porque Dalila na época era considerada uma mulher de vida pública. E deu-se então a suspensão de sua mediunidade. Sua força, como a gente ouve falar, não estava nos seus cabelos. Na época, o que acontecia? Eles arrancavam um fio de cabelo para firmar alguma coisa, como se fosse um juramento. E como Sansão perdeu sua mediunidade, ele foi cortado seu cabelo e isso significou sua queda moral. E por isso que dizem que Sansão perdeu suas forças. É porque ele perdeu, mas na verdade é porque ele perdeu a sua mediunidade, né? Sansão foi feito escravo pelos filisteus, ficou cego e amarrado a uma mó, que é uma pedra de moinho, e ficou girando esse moinho por muitos anos. Mas ele sofreu muito e foi se arrependendo, foi depurando o seu espírito e foi readquirindo sua mediunidade e, consequentemente, a sua força. Um dia, ele foi levado para divertir os filisteus numa festa e, como havia recuperado a sua mediunidade e, consequentemente, a sua força, ele fez desmoronar o templo e se matou e matou a muita gente. Foi aí que, nesta época, surgiu o grande profeta Samuel. Samuel também tinha uma mediunidade muito desenvolvida. Ele tinha facilidade de manter contato com os espíritos e também recebia instruções dos mesmos. Samuel foi o último juiz. Em seu governo, os judeus
foram preparados para combater os filisteus e levaram a arca da aliança à frente, como se fosse um amuleto. Mas na verdade eles não tinham fé em seu coração. Os filisteus então ganharam a guerra e tomaram a arca da aliança dos judeus. O povo de Israel ficou muito perdido com a derrota, porque eles estavam afastados de Deus. Os principais homens do povo judeu foram então até Samuel pedir por um rei encarnado, pois eles eram muito materializados na época. Samuel realizou então uma consulta espiritual e indicou Saul. Saul então foi considerado o primeiro rei de Israel. Saul, em seus muitos anos de mandato, conquistou muitas coisas. Saul também derrotou muitos inimigos, mas a sua vaidade fez com que ele se perdesse. Ele perdeu seu mandato a pedido do plano espiritual através de Samuel. Samuel recebeu então uma inspiração para ir até Jerusalém na casa de Jessé. Jessé era pai de Davi. Davi foi o segundo rei e o mais famoso de Israel. Vale lembrar que Davi está na árvore genealógica de Jesus. Davi foi consagrado rei de Israel quando era apenas um menino. Os filisteus mais uma vez ameaçaram Israel e Saul entrou em guerra contra os filisteus. Foi aí que surgiu Golias, o gigante, como a gente ouve muito dizer, a guerra de Davi contra Golias. E Golias desafiou realmente um judeu e disse que quem vencesse aquela batalha venceria a guerra. Foi aí que Saul chamou Davi, e Davi foi ridicularizado por Golias por ser muito franzino na época. Mas Davi não se deixou abalar. Ele atirou uma pedra na fronte do gigante Golias e o gigante Golias morreu, caiu morto. E nisso nós podemos tirar uma lição, que a força é vencida pela inteligência e que por mais forte que seja o inimigo, sempre será possível derrotá-lo. Após vencer Golias, Davi ganhou muito prestígio e ganhou até a filha de Saul para se casar. Mas Saul ficou com muita inveja de Davi e o perseguiu e tentou matá-lo por anos. Mas Saul morreu e Davi assumiu o governo por volta no ano de 1000 a.C. Davi reinou por volta de 40 anos. Davi tomou Jerusalém e levou a Arca da Aliança, mas não construiu um templo, que era o que o povo na época gostaria de ter. Davi se envolveu em escândalos. E aí Salomão, seu filho, o sucedeu e governou por 80 anos. Salomão tinha, na verdade, dois grandes objetivos, que era construir um templo e cobrar impostos cada vez mais altos. Ele construiu o templo, que demorou 7 anos para ficar pronto, mas não conseguiu manter o seu reino unido. Aí houve a divisão de Canaã, onde estava Israel ao norte, com sua capital em Jerusalém, e Judá ao sul, sendo sua capital Samaria. À medida que Salomão foi envelhecendo, ele se distanciou do povo, mas ele impunha impostos cada vez mais altos, exceto para quem morava em Judá, porque era sua terra natal. Assim, houve uma rebelião e Jeroboão, seu filho de Salomão, sucedeu o reino em Judá. E começou uma fase de muita hostilidade entre o povo de Israel e Judá, que perdurou por muitos reinados. O povo de Israel passou por momentos de muito sofrimento, mas a luz nunca deixou de brilhar para eles. Foi aí que começou uma fase de idolatria em Israel. Na época, em Israel, havia o rei Acabe, casado com Jezabel, que era filha do rei Baal. Jezabel era uma mulher muito egoísta e manipuladora. Ela convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal e implantou o politeísmo em Israel. Elias, que era um grande profeta, foi contra e alertou o rei Acabe, mas foi perseguido e teve que se esconder. Depois de certo tempo de perseguição aos sacerdotes, Elias voltou
para Israel e solicitou ao rei Acabe uma luta, um confronto contra o rei Baal ou contra, na verdade, o politeísmo. E 400 sacerdotes de Baal foram degolados. Esta matança comprometeu a espiritualidade de Elias. Elias depois reencarnou como primo de Jesus, reencarnou como João Batista e foi degolado por Herodes. Olha aí um resgate que a gente vê, né, na história. Jezabel então foi traída e foi atirada pela janela e morreu. Teve uma morte trágica. Depois de um certo tempo de paz, começaram os problemas de Judá. Havia adoração de ídolos, mas houve a descoberta do Deuterônimo, que é o 5º livro do Pentateuco da Bíblia, atribuído a Moisés. Nele continha os ensinamentos principais das tradições religiosas do povo hebreu. O profeta Josias as aplicou e expulsou sacerdotes idólatras e fez uma nova aliança com Deus, prometendo não se afastar mais das leis divinas. Foi assim que os egípcios novamente interviram em Judá, mas não conseguiram garantir a paz em Judá. Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que saqueou a cidade e o templo. Os egípcios foram derrotados pelos babilônios. Mesmo os escravos, o povo queria restabelecer o reino em Judá. Foram mais de 50 anos de exílio na Babilônia. Nabucodonosor morreu. Foi sucedido por Baltazar, seu filho. Baltazar também morreu e a Babilônia foi tomada por Ciro II, rei que disse que Deus o havia encarregado de reconstruir o templo de Jerusalém e devolver os pertences que estavam em poder do Nabucodonosor. Eram objetos do templo também. Assim, Jerusalém foi refeita e os judeus encontraram grandes problemas, como o choque contra os pagãos e a grande pobreza física e moral da população que ali estava. Houve a necessidade de uma codificação dos ensinamentos de Moisés para disciplinar o povo. Por volta de 320 a.C., surgiu Alexandre o Grande, que transformou o mundo na época. Ele impôs o pensamento grego para todo o mundo. Com o templo restaurado, os judeus voltaram a viver de uma forma mais ou menos normal, mas novamente os egípcios fizeram os judeus escravos. E aí surgiu Herodes, o grande pagão, que se tornou rei de Judá sob o domínio de Roma. Agora eu vou falar sobre os 2 livros de Samuel. No primeiro livro de Samuel é contada a história da transição do período dos juízes para o período dos reis. Este livro traz detalhes sobre a vida de juiz levada por Samuel, o início do reinado de Saul até a sua morte e de seus filhos. Já no segundo livro de Samuel é detalhado o início do reinado de Davi, o grande rei de Israel, que derrotou o gigante Golias. Faz menção ao transporte da Arca da Aliança e relata que Jerusalém se tornou o centro do poder político na região. E mesmo após o fim do reino de Davi, o povo continuou na expectativa da vinda de um Messias, que viria cumprir o perdão dos pecados, iniciar uma sociedade mais fraterna e mais justa. E é isso que aconteceu, né, nesse período. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e agora vocês ficam com o Carlos. Tchau!